pouquinho. Confirmação do sistema. Então, devido à nossa política de privacidade, aviso a todos os senhores que, a partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada, ok? E eu vou colocar no ar aqui a nossa tela inicial. Senhores, apareceu aí a tela de instalações elétricas? Positivo. Maravilha, então. Então, senhores, nós vamos nessa disciplina, né, nesse semestre, ver instalações elétricas, o nome já diz. Vamos nos focar basicamente em instalações elétricas residenciais. Eu sei que eu tenho aqui turmas de elétrica e turmas de civil, né? Então, nós temos aí um perfil bastante heterogêneo. Por quê? A turma de elétrica, isso aqui é o feijão com arroz, é o dia a dia, é algo que muitos já, talvez até desenvolvam atividade na área, né? Enquanto a turma de civil, isso aqui é um objeto estranho, né? Mas faz parte da formação. O pessoal de civil tem que ter aí a base, pelo menos, da parte da elétrica, né? Então, vou procurar aqui ser o mais abrangente possível. Talvez para o pessoal de elétrica isso fique um pouquinho aquém, mas vocês devem ter instalações elétricas 2 ou instalações elétricas industriais, então não se preocupe, nada é perdido. E para o pessoal de civil, pode ser que eu esteja um pouquinho além, mas vamos ajustando aí, ok? Então, senhores, feito aqui a nossa prévia, né, a nossa entrada na parte de instalações elétricas, vamos entrar aqui na unidade 1, seção 1, né? Todo o material que eu apresento para os senhores, tanto nos vídeos que eu já coloquei lá para os senhores no AVA, toda a aula, na pré-aula tem um vídeo, tá? Uma aulinha em vídeo, né? Pequena, com umas ideias assim iniciais do que vai ser aplicado na aula, às vezes alguns conceitos de menor importância que podem ser abordados em pré-aula, né? Uma preparação para o que os senhores vão encontrar na aula. E tanto o material lá da videoaula, né, daquela aula que está lá no AVA, quanto este material aqui está disponível em PDF no sistema, estará disponível em PDF para os senhores no sistema. Tá? A pré-aula já está disponível tudo. A aula só preparei até a terceira aula, só a unidade 1, seção 3. Tá? Então, o material está lá, né? Lembrando, né, sempre, apresentação, explanação, qualquer dúvida que os senhores tiverem, por favor, interrompam a aula, fala, professor, não entendi, não ficou claro, né? Estamos aqui para trazer a informação para os senhores e o essencial de tudo, melhorar a capacidade de raciocínio, a capacidade cognitiva dos senhores, porque a grande jogada de qualquer curso, desde a primeira vez que os senhores começaram a estudar alguma coisa, não é só trazer informação. Aliás, hoje, né, informação, qualquer um que tem um computador ou eventualmente um telefone, smartphone, resolve isso aí. Agora, ler aquela informação, interpretar aquela informação, entender o que está sendo dito, conseguir tirar algo de útil daquilo, né, aí vale aí a capacidade de desenvolvimento mental, a capacidade de raciocínio das pessoas. E nós estamos aqui para que a capacidade de raciocínio dos senhores também seja melhorada. Os senhores podem observar o seguinte: durante toda a sua formação acadêmica, né, não vou dizer profissional, mas acadêmica, os senhores sempre saíram de um curso mais apurados, com melhor raciocínio, mais conhecedores do que quando os senhores entraram. Nem que a sua saída do curso foi aquela, não devia ter feito esse curso porque não valeu a pena. Né? Mas sempre há algo a se ganhar com estudo e com cultura. E nossa sala está enchendo. Vamos lá. Então, senhores, agora que já temos um grupo um pouquinho maior, vamos começar aí, né, ter uma ideia de instalação elétrica. O que nós vamos ver aqui na
primeira unidade. A primeira unidade nós vamos dar uma olhada no histórico, né? Vamos fazer uma revisão rapidíssima aqui do início do mundo, né? Então, olha lá. E Tales de Mileto, lá antes de Cristo, né, descobriu a eletrização por atrito. Então, ele pegou lá um tecido de lã, atritou contra o âmbar, né, que é uma resina, é uma rocha feita de resina vegetal petrificada, né? E descobriu que aquilo ali atraía palha, atraía fiapos do próprio tecido. Então, foi aí que nasceu a eletricidade. E, se não tivermos eletricidade, nada funciona. Tá? Aí, William Gilbert, né, lá, começo aí do iluminismo, né, final da Idade Média, né, da Idade das Sombras, né, fez experiências lá, descobriu a ideia de polos magnéticos, força elétrica, resistência elétrica, né? Otto von Guericke, né? Eletrostática, né? Benjamin Franklin, cargas positivas e negativas, a experiência do para-raio, por sorte ele sobreviveu, né? Luigi Galvani, bioeletricidade, né? Alessandro Volta, inventor, descobridor da pilha elétrica, né? Michael Faraday, ou Michel Faraday, aí vai da linha que você adota, né? Eletroquímica, eletricidade, magnetismo, né? Thomas Alva Edison, entre outras coisas, descobriu, né? Idealizou a lâmpada elétrica incandescente, né? E Nikola Tesla, né? Trouxe aí trabalhos com corrente alternada, sistema trifásico, lâmpada fluorescente e uma série de outras coisas, né? Então, nós tivemos até aqui uma progressão da energia elétrica. Da eletricidade, né, se os senhores forem pesquisar, tem muito mais coisa. Tá? Dizem que o nosso querido padre Landel de Moura descobriu ondas de rádio, ou trabalhou com ondas de rádio antes de Guilherme Marconi, mas, né, infelizmente, não teve patrocínio que foi necessário. Vamos ver aqui se tem mais alguém esperando. Não. Muito bem. Então, o que nós chegamos? Olha lá, senhores. Na vida moderna, a demanda é cada vez maior por energia elétrica. Os senhores já notaram o seguinte? Quando ocorre um apagão, né, ou momentaneamente a sua casa fica sem energia, você não consegue fazer nada. No máximo, se você tiver fósforo, você vai conseguir cozinhar, e se tiver uma vela ou fordia, consegue ler. Tá? Tem a opção do celular enquanto a bateria dele durar. Então, não parece, mas nós ficamos cada vez mais dependentes da energia elétrica. E essa energia elétrica tem que sair dos seus pontos de geração, ser transportada, ser distribuída, ser entregue de uma maneira que os equipamentos consigam funcionar de acordo com a demanda necessária, de acordo com as predisposições que existem nas normas. Tá? Então, existe uma importância bastante acentuada na energia elétrica. Hoje existe toda uma luta por maior eficiência. Né? Antigamente, uma televisão de 17 polegadas, tá? Ou de 22 polegadas, que a cores era uma televisão grande, né? No passado aí, a válvula consumia 120, 140 watts. Né? Veio o transistor, o consumo já caiu, 70, 80 watts. Hoje você tem televisões de tamanho maior com um consumo menor. Iluminação nem se fala. Né? Nós vamos falar um pouco sobre iluminação nas nossas aulas aqui. Nós vamos falar muito sobre cálculos luminotécnicos. Né? Tem uma aula só disso. Né? A gente ir a fundo aí sobre luminotecnia. E se você comparar a iluminação que você consegue com uma lâmpada incandescente de 100 watts, coisa que a gente já não encontra mais no mercado, né? Mas se você ainda tem alguma casa que tem tudo, uma lâmpada incandescente de 100 watts, e o que você consegue de luz com 100 watts em lâmpada LED, né? Então, você substitui uma lâmpada de 100 watts incandescente por uma lâmpada LED de 15 watts.
existe aí relação grande, enorme, violenta entre a quantidade de energia que era necessária para a iluminação e a quantidade de energia que é necessária para a iluminação hoje. Porém, o grande vilão da conta de energia elétrica, pelo menos da área dos trópicos para baixo aqui no Brasil, que é o chuveiro elétrico, esse aí continua. Ele é prático, ele é eficiente, ele é razoavelmente simples, né? O único problema, consome uma quantidade de energia acentuada. E aí, não tem o que fazer. Ó. Quando faz frio, você quer tomar banho na água quente, vai energia, não tem jeito. Tá? Qual a opção? Aquecimento solar da água. Então, isso ajuda bastante. Para residências, né? Tá? Para condomínios, prédios fica um pouco mais complicado, mas para residências, existem empresas para lá de especializadas, tá? Em conseguir manter água quente aí. Então, existe o aquecimento a gás também, mas o gás também custa. O menor impacto que se tem é o aquecimento solar para a água. Né? Alguns falam, mas o sistema fotovoltaico. Sistema fotovoltaico, você teria que acumular energia nas baterias e depois usar as baterias para alimentar um chuveiro de 4 a 6 kW, 7 kW. É duro, hein? Haja energia acumulada em bateria, haja eficiência de bateria. Né? Qual que é a grande vantagem de você aquecer a água? A grande vantagem é que se você aquecer uma caixa d'água de 1.000 litros, né, você tem 1.000 litros de água quente ali, né, e que mesmo que passe 2, 3 dias, se você não gastar muito, a água vai continuar quente. Né? Se tiver um sistema inteligente, o que ele faz? Olha, está nublado, não estou conseguindo aquecer a água, para de pôr água fria na caixa de água quente. Ela vai baixar o nível, mas você vai manter a temperatura da água. Normalmente esses sistemas trabalham com água a 80 graus. Né? Existem alguns contratempos, né? Um deles é perda por evaporação, existe uma série de processos aí para melhorar isso. Né? Mas nosso negócio é instalações elétricas. Então, eu só estou dizendo aqui alguns detalhes, algumas coisas que têm que ser levadas em consideração sobre energia. A gente vai ver muito sobre isso, né? Os senhores estão livres para comentar, dar opinião, se apresentar. Não tem problema nenhum. Só para dar uma revisada aqui, senhores. Nós estamos aqui com muitos alunos. Temos aqui o Carlos, o Diego, o Edivan, a Flávia, Jade, Juliana, Kaique, Leandro, Lucas, Márcio da manutenção, Pedro Henrique, Robert e o Alisson. Então temos aí vários colegas nos acompanhando. Professor. Jade? Isso, boa noite. Boa noite, Jade. Tudo bem com você, professor? Posso chamar de você? Por favor, Jade, você já me tirou uma dúvida. Que na minha cabeça Jade é comum de 2 gêneros. Eu não sei se você era a Jade ou o Jade. Pela voz já Jade, percebo que é a Jade. E a Juliana não tem muita dúvida. É a Jade, professor. Pode usar esse pronome. Sim, diga. Tem alguma pergunta, algum detalhe a colocar? Não, na verdade só quis dar boa noite mesmo para o senhor, porque eu nunca tinha tido aula. Sim. Eu iniciei a aula um pouquinho antes. Vamos aí nos primeiros minutos um pouquinho mais devagar para o pessoal ir chegando. Agradeço o cumprimento e para quem eu não tinha cumprimentado ainda, boa noite então, né? Nossa aula está sendo gravada e vou repetir, né? Tanto o material de... Sim, Juliana? Eu falei boa noite também porque eu entrei junto com a Jade, entrei um pouquinho depois, na verdade. Então, se teve alguma apresentação ou cumprimento no início, eu também não estava, tá bom? Sem problema. Então, vou repetir aqui o recado, vamos dizer assim, que é o mais importante no momento. Todo o material que os senhores virem aqui na aula está disponível lá em PDF, tá? E o vídeo vai estar disponível também no Teams, dependendo do acerto aí, talvez eu disponha no AVA, né? Por enquanto, nós não estamos trabalhando com o Teams pelo AVA, estamos fazendo o que a gente chama de plano B, né?
Acho que a semana que vem isso já deve estabilizar, mas a semana que vem, ainda nesse bate-link, nessa bate-caverna aqui, eu vou passar para os senhores aí o ajuste se a gente migra para o sistema do AVA, tá? Isso aqui foi só aquele quebra-galho de todo começo de semestre até a coisa se estabilizar. Então, se os senhores olharem lá no AVA, os senhores têm pré-aula. Na pré-aula eu tenho um vídeo lá, rapidinho, aí, 5, 10 minutos, 8 minutos, depende do vídeo. Tem uma aula que tem um vídeo um pouquinho maior, tem mais informação. E o material daquele vídeo, o PDF, também está lá. Tá? Então, vocês têm livre acesso aí, sem falar no restante do material, livro didático e tudo mais. Tá? Bom, voltando à aula. Vida moderna, necessidade de energia elétrica é cada vez maior para todos os âmbitos que você imaginar. Né? Então, você vai lá desde sistemas de proteção na indústria, né, iluminação, sistemas de comunicação, equipamentos de manutenção, né, sistemas de controle, né, desenvolvimento. Muitos de nossos profissionais hoje sentam atrás do computador e ficam resolvendo problemas atrás do computador. Né? A própria indústria em si, né? Negócios, né? Nossa amiga nuvem, onde está tudo lá, sistemas digitais, serviços, né? Parte de serviços também muito envolvida com eletricidade, né? Robótica, sistema autônomo. Então, tudo isso aí precisa de quê? Energia elétrica. Qual que é a nossa ideia aqui? Saber como essa energia elétrica, pelo menos nessa aula, chega até o nosso mundo elétrico, vamos dizer assim, né? E ter uma ideia aí, no geral, do que é essa parte da eletricidade. Olha lá, senhores. Então, energia elétrica, eu tenho lá o quê? A geração, a transmissão, a distribuição e o consumo, e aí existe uma série de subsistemas aqui, né? Geração, nós temos forte geração hidrelétrica, quando a coisa aperta, corremos para a termoelétrica. Tem muito sistema de geração eólica, tem muito sistema fotovoltaico, né? Na minha opinião, o fotovoltaico, vamos dizer assim, em matéria de eficiência, ele é um equívoco, né? Porque o melhor sistema fotovoltaico que se tem hoje tem aí uma eficiência de geração, né? Um rendimento 20%, 22%, né? Começar a subir acima disso aí, os painéis se tornam extremamente caros, são painéis muito específicos, né? Em laboratório já se conseguiu painéis de 60% de eficiência, mas em laboratório e painéis especiais, que custam muito caro. Então, economicamente, não vale a pena. Acredito eu que o ideal para geração solar é a termosolar, né? Mas que tem a melhor termosolar é a Solar One, fica lá na Califórnia, tem 40% de rendimento. É o dobro do melhor painel solar que você encontra normalmente aí, né? Porém, a termosolar é uma usina, é um sistema mais complexo, mais pesado, só vale a pena para grandes sistemas, né? Vantagem da fotovoltaica. A fotovoltaica é razoavelmente barata ou menos custosa, fácil de montar, rápida de montar, né? A operação dela tem um custo muito baixo, né? Aí ela ganha da termosolar, que a termosolar você tem uma usina, você tem todo um sistema de trabalho para fazer a conversão de calor em fluido, expansão de fluido em movimento, conversão eletromecânica, geração, né? A fotovoltaica não, ela gera eletricidade direta, o problema é que ela é menos eficiente, mas ninguém está enxergando isso por enquanto como um problema, né? Eólica, né? Também uma fonte muito boa, que depende do vento, mas não depende do sol, né? Em alguns lugares, em algumas regiões venta muito e venta o dia inteiro, né? Na costa do Nordeste é o típico exemplo, né? Então, tem pontos aí bastante interessantes para geração eólica, né? Um projeto que eu acho que o Brasil cometeu um erro de desistir ou de deixar encostado foi as usinas nucleares. Bem administrada a usina nuclear, tá? Se você não tiver, vamos dizer assim, se você não for maluco e souber trabalhar direito,
usina nuclear funciona muito bem, tem uma boa durabilidade. Alguém pode falar, mas e o lixo atômico? Olha, nós já estamos tendo muito mais problema com microfibra na água do oceano do que com radiação. Tá? Você compra uma camisa, uma calça de microfibra, fibra sintética. Ela esfarela e vai para a água durante o processo de lavagem. Tá? Como toda fibra, né? Toda roupa vai esfarelando com o tempo. Qual que é a diferença? A fibra de algodão, a fibra de seda, a viscose, que é um algodão modificado, né? A fibra de cânhamo, são fibras naturais. Então elas caem no esgoto, as bactérias comem e acabou. A microfibra, que é polímero, né? Pode ser feito de petróleo, ou pode ser feito de álcool, ou pode ser feito de óleo de babaçu, né? Ela é feita industrialmente para durar. Então ela cai no esgoto e a bactéria não come. Então a microfibra vai para o esgoto, a bactéria não come. Cai no rio, a bactéria não come. Cai no oceano, a bactéria não come, mas o peixe absorve. Então você já está tendo peixe com microfibra, né? E aí o ser humano come peixe. Então, eu acredito que nós vamos ter um problema com microfibras de plástico, né? Muito antes de ter problema com lixo nuclear. Existe uma série de minas em locais extremamente estáveis geologicamente desativadas no mundo. Tá? É só você chegar, envolver bem o seu lixo nuclear da maneira correta, colocar lá dentro, sepultar com concreto. Tá? Não vai gerar poluição. Mas o pessoal opta por vamos para uma energia limpa. Tudo bem. O que é uma energia limpa? Tem que se pensar. De qualquer maneira, nosso negócio aqui é energia elétrica e não brigar com os ecologistas. Então, tem todo esse ciclo aqui. Então, senhores, existe, tá, a EPE, tá, que é a empresa... esqueci o que é a EPE. Empresa de Pesquisa Energética, é uma empresa do Ministério das Minas e Energia, e ela todo ano faz uma pesquisa, faz um levantamento e gera um anuário. Esse anuário, né, hoje tem o anuário 2020, base 2019, né? Eles devem lançar, eles lançam normalmente em outubro, se não me engano, entre agosto e outubro, o anuário 2021 base 2020, aonde, senhores, tem uma série de informações. Nós vamos dar uma olhada agora no anuário, eu vou sair daqui da apresentação e vou direto para o anuário, tá? O anuário pode ser baixado em PDF numa boa, tá? É de livre distribuição, e nós vamos ver lá da página 39 a 42, depois 60, 63, 65 e depois a página 71. Tá? Só para a gente ter uma ideia de como é que está a energia elétrica no mundo e no Brasil. Tá? Então, aguardem um instantinho que eu vou trocar de marcha aqui agora, ok? Página 39. Senhores, apareceu o anuário para os senhores aí? Apareceu sim, professor. Sim, apareceu. Então, olha lá, senhores. Página 39 do anuário. Né? Olha aqui, ó. Gráfico, né? Número do gráfico. Geração de energia elétrica por região do mundo, em porcentagem. Então, nós temos aqui, né, quanta energia elétrica é gerada ou era gerada em 2013 no mundo, né? E quanta energia elétrica
foi gerado em 2017, é o último dado que eles têm. Tá? Então, embora o anuário seja aqui, ó, 2020, base 2019 para o Brasil, o último dado que eles têm aqui é de 2017. Então, senhores, olha lá. Dá uma olhadinha. Tá? Ásia e Oceania, quase metade. América do Norte, 20%. Europa, 15%. Eurásia, é um negócio meio estranho chamar de Eurásia, né? Porque a Europa e a Ásia. A Eurásia deve ser ali alguma parte entre as duas, a antiga cortina de ferro, né? Tá? Olha a América do Sul e Central aqui, ó. A gente está aqui no meio. Tá? Então, tem gente que vem e aponta o dedo, vocês poluem. Espera aí, meu. Aqui, ó, 45 mais 20 dá 65%. Desses 65%, metade deve ser carvão, tá? Ou seja, 30% da energia gerada no mundo é queima de carvão. Tá? E a outra metade deve estar aí com uns 30% de gás e diesel. Né? E eu, né, aqui, sul-americano, né, com a América Central, com 5,2% de energia gerada, com muita usina hidrelétrica, eu é que poluo o mundo, né? Bacana, legal. Tá? Já vou dizer, não sou bolsonarista, tá? Não quero brigar com o mundo, eu só estou trazendo um dado e analisando. Tem gente que já pensa, ai, Bolsonaro. Não, o dado está aqui, ó, para todo mundo ver. Instantinho, senhores. É a água antes que alguém pergunte o que é, tá? Vamos lá. Aqui tem a fonte, ó. US Energy Information and Administration, EIA. Tá? Aí eles pegaram os dados e foi a empresa de pesquisa energética que elaborou o gráfico. Página 40. Geração de energia elétrica, 10 maiores países. Tá? Olha lá. 2013. China, 23%. Estados Unidos, 18%. Tá? Os outros, 31%. Coreia do Sul, França, Brasil, 2,5%. A França gera mais energia que polui do que a gente. Tenho certeza disso. Tá? Talvez, nem tanto com usina nuclear. Tá? E eles vivem apontando o dedo para a gente. Você está queimando a floresta. E a sua floresta? Você já queimou? Você já transformou em madeira, né? Mas tudo bem. Deixa para lá. 2017, senhores, dá uma olhadinha no que aconteceu aqui, ó. Em porcentagem, né? 23,2%. 25,7%. A China gera 1/4 da energia elétrica do mundo. Tá? Outro detalhe. Olha aqui, ó. Índia, 5%. Índia, 5,9%. Tá? Os países com maior população do mundo, quais são? China e Índia. Então, se juntar os dois, ó, 25,7 com 5,9 dá 31,6. Quase um terço da energia no mundo está entre China e Índia. Alguém pode falar, pô, professor, por que o senhor está falando ainda? Por quê? Porque isso aqui vai alargar. Tá? A hora que a Índia começar a caminhar, tá? E ela está caminhando tecnologicamente, é que o processo lá é outro. Começar a caminhar, isso aqui vai expandir. Uma coisa. Vamos agora para a página 41. Olha, geração hidrelétrica por regiões do mundo, em terawatt-hora. Ásia e Oceania. Olha como vem crescendo. América do Sul e Central,
América do Norte. Note uma coisa interessante da América do Norte. Aqui, quando você vê a América do Norte, basicamente você pensa em Estados Unidos. Porque nos nossos gráficos lá, México e Canadá nem aparece. Ah, não, aparece aqui o Canadá, 2,5. México não. México está aqui nos outros. Tá? Então, se você pegar Canadá e 2,5, Estados Unidos 16,7, mais o que 1% do México, uma coisa assim. Então, ó. Só que olha só que interessante. 709, 768, 767, 786, 697. Alguém pode falar, pô, por que caiu a geração hidroelétrica nos Estados Unidos e no Canadá e no México, talvez? Quer um motivo simples? O petróleo ficou barato nesses anos aqui, né? Olha a Europa. A Eurásia se manteve estável, a África cresceu um pouquinho, o Oriente Médio deu aí seus solavancos. A Ásia e a Oceania cresceu e a América do Sul e Central cresceu. Geração hidrelétrica por regiões do mundo. Olha lá, isso aqui é por regiões do mundo, hidroelétrica. 2013, com comparação de 2014. Então, você vê que a América do Norte diminuiu, a América do Sul diminuiu, e a Ásia e a Oceania, entenda-se China, né, com a entrada das 3 gargantas lá para funcionar, né, usina gigante deles lá, que a nossa Itaipu de vez em quando dá uns tapas nela. Ela é projetada para gerar uma certa quantidade de energia, mas nem sempre está gerando tudo. E a Itaipu aqui, pela experiência que o pessoal já tem, de vez em quando passa eles lá, numa boa. Mas só de 35,9 para 40,7. Vamos para a página 42 agora. Geração hidrelétrica no mundo, né? 10 maiores. Né? Os maiores países, não por região aqui. Olha lá. Geração hidrelétrica, 10 maiores países no mundo. 2013, olha aqui, ó. China, né? Da energia hidrelétrica do mundo, quase um quarto era gerado na China. O Canadá gera bem também, empatado com a gente. Né? Olha aqui 2017, a China. Ó. Aliás, a China, aqui é outros. A China. Subiu de 24 para 28. Né? O Canadá caiu, o Brasil caiu. Né? E aí? Por quê? Porque os nossos amigos chineses aqui botaram o pé no acelerador. Agora, senhores, vamos dar um salto para algumas informações lá na página 60. Então, temos que avançar um pouquinho aqui. Tem aí uma série de dados, tá? Os senhores podem entrar lá no site da EPE, tá? E, né, procurar lá o anuário. Tem todos os anuários desde quando a EPE começou a emitir, tá? Então, olha aqui, ó. Página 50 não, estamos longe ainda. Página 60. Então os senhores podem entrar lá e baixar o anuário. Tem informação aí até não querer mais. Se você precisar de alguma coisa, aqui também tem outras fontes, ok? Chegando. Então, página 59, estamos quase lá. Opa. Página 60. Então está aqui, página 60. Capacidade instalada em geração elétrica no Brasil, em megawatt. Né? Então, olha lá. De 2015 a 2019. Né? Note que aqui, como é Brasil, eles têm os dados. Né? Note que a geração hidroelétrica vem subindo.
E a termoelétrica deu uma diminuída e aí se estabilizou. Né? E olha só, usina eólica, como vem crescendo. Né? Tem aqui centrais elétricas hidráulicas, né, de pequenas centrais hidráulicas. Né? Acho que é cogeração hidráulica, uma coisa assim. Usina nuclear, as nossas amigas lá de Angra, né? E solar. Solar também vem crescendo. Ó. Tá? Então, a gente vem crescendo aí na capacidade de gerar, mas continuamos crescendo com hidrelétrica. Hidrelétrica, aquilo, sofre um probleminha, né? Com os nossos amigos ecologistas, né? Essa história de gerar energia a fio d'água, você bota uma usina para produzir, sei lá, 40, 50 megawatts na época de chuva. E quando é época de seca? Bom, se ela roda a fio d'água, depende, o rio não seca, mas cai para 5, 8, 10, 12 megawatts. Melhor opção entre máximo e mínimo é 1/3. Então, se eu gero 90 megawatts na época da chuva, na época da seca eu gero 30. Então isso deixa a minha geração muito instável. E aí eu tenho que compensar com o quê? Com termoelétrica, né? Quer dizer, eu não faço lago, não tenho problema da poluição do lago, mas em compensação eu queimo gás, pelo menos, né? Não queimo óleo, queimo gás, que é menos agressivo para a natureza, mas é queima. É dióxido de carbono na atmosfera de qualquer maneira. Então, tem aí os valores, né? Aqui está em megawatt, então se você cortar 3 zeros, 140 gigawatts, 150 gigawatts, 157 gigawatts, 162 gigawatts, 170 gigawatts até o 2019. Então, vamos agora para a página 63, gente. Vamos dar uma olhadinha lá na página 63, tem dados interessantes. Página 63, está aqui. Vamos lá, o que temos aqui? Olha lá. Geração elétrica por fonte, né, por tipo de fonte no Brasil. Então, olha lá, hidráulica, hidrelétrica, gás natural. Quando a coisa aperta, tem que correr para o gás natural, né? Derivado de petróleo, aí tem a observação aqui, óleo diesel e óleo combustível, né? O pior de todos é o óleo combustível, é o óleo cru, né? Você queima praticamente petróleo. Eu trabalhei numa época, fui fazer instalação de equipamento numa unidade, não era uma geradora de energia, era uma unidade de processamento de minério, que o maçarico, né, era aceso com gás e depois trabalhava com o que eles chamavam de óleo cru. Tá? Detalhe, o óleo cru não funciona na temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente ele parece piche. Tá? Você precisa aquecer para ele fluidificar e aí você queima. Bom, imagina que essa queima não é perfeita, né? Tá? Mas em compensação é uma pasta com muito carbono e muito hidrogênio. Só um detalhe. Carvão, né? Ainda bem que está diminuindo. Nuclear, tá? Estão botando o pé no acelerador lá em Angra, né? Biomassa, olha aqui que interessante. Alguém pode falar para o professor, biomassa, olha lá, lenha, bagaço de cana, lixívia. Tá? O essencial está aqui, ó, bagaço de cana. Tá? O que acontece? Nosso amigo lá na usina de produção de açúcar e álcool, ele descobriu o seguinte, ele pode pegar a palha e o bagaço da cana, que é tudo moído junto, né? Opa, chegou mais um colega. Ele pode pegar o bagaço e a palha da cana, pode fazer um processo químico e fazer mais álcool com isso aí. Ele quase dobra a produção de álcool. Tá? Ou pode simplesmente pegar a celulose que está ali e queimar. E gerar vapor numa caldeira e gerar energia elétrica, gerar energia para o próprio sistema dele, calor para o próprio sistema. Tá? Então, quando descobriram esse processo já existia
foi descoberto, se não me engano, nos anos 40, na Alemanha, tá? Que você conseguia pegar o que sobrava da beterraba, do milho, da cana-de-açúcar, colocar uma bactéria, fazer aquilo fermentar, e o resultado era álcool. Né? Então, além de você tirar o açúcar para fermentar e fazer álcool, você botava uma bactéria que comia celulose e gerava álcool. Pô, tecnologia dos anos 40, só tinha um problema. Você tinha que pegar a cana, estocar ela, e ela levava 8 dias para ser consumida e gerar o álcool. Então, você precisa de um estoque gigantesco. E é sempre perigoso, é sempre problemático. Você tem contaminação biológica, química, geração de vapor, tudo. Até que alguém, aqui no Brasil, né, aí pela Embrapa, descobriu como fazer esse mesmo processo em 15 minutos. Então, de 8 dias, se caiu para coisa de 15 minutos. Então, se o pessoal quiser aumentar 60% a produção de álcool, hoje, não é difícil. O problema é o seguinte, o cara ganha dinheiro queimando o bagaço da cana, tá? Junto com a palha e tudo mais, e gerando energia e vendendo para a concessionária. Então, ele não quer reaproveitar o bagaço para fazer álcool, ele quer queimar o bagaço. Tá? Pelo menos é uma fonte renovável. Todo o carbono que ele está liberando ali vai ser reabsorvido por um pé de cana no futuro. Tá? Então, essa parte está tranquila. Então, biomassa. Eólica, olha só, a eólica vem crescendo. Hein? Né? Solar, olha o pulo que deu a solar aqui, ó. 59 gigawatt-hora para 6.651 gigawatt-hora de 2015 para 2019. Tá? Professor, mas é menos eficiente? Por que? Porque é mais barato. Você monta rápido. A manutenção é mais baixa. Tá? Nós não temos problemas de chuva de granizo grande que danifica o painel. Né? Tá? Como acontece em alguns locais aí, o meio oeste americano, ou mais para o oeste, ali para as Rochosas. Você fala, pô, tem um desertão lá que é uma maravilha, tá? Dá para montar ali uma usina fotovoltaica solar que é excelente. A primeira chuva de granizo que cai aquelas pedras de granizo tamanho de bola de tênis, a sua usina está moída. Vantagem aqui, o granizo é pequenininho, não danifica o painel. Tá? E outras. Então, aqui é para ter uma ideia da nossa geração de energia elétrica, né? Aqui no gráfico, para ficar mais fácil de se enxergar. Né? Então, olha lá. Hidráulica, 2019, isso aqui, 64%. Né? Gás natural, termoelétrica, entenda-se, 10%, outros derivados de petróleo, 1%, carvão, 2%, nuclear, 3%, biomassa, 8%, eólica, 9%, solar, embora tenha crescido muito, ainda está em 1% e outras, 2%. Então, aí para se ter uma ideia da geração. 64 não é a nossa página, geração elétrica por região. Aqui tem por região. Então tem norte, nordeste e por estado, tudo, né? Os principais pontos de geração aí e, né? Olha só, Rondônia, Pará, né? Olha quanto que gera em Rondônia e Pará. Só que o centro de consumo está onde? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. A gente já vai ver daqui a pouco a transmissão. São Paulo também gera bastante. Minas Gerais também gera bastante. Olha o Paraná aqui. Ó. O Paraná é campeão. Página 65, olha lá. Geração de energia elétrica regional no Brasil, 2019 em gigawatt-hora. Então, ó, região norte, região nordeste, sudeste. Tem algum erro aqui?
Centro-Oeste, isso aqui é Sul, não é Sudeste. O anuário está errado. Para variar, né? O anuário está errado. Vamos ver uma coisa aqui. Centro-Oeste, Sul. Sul, Sudeste, não. Então aqui é Sul, não é Sudeste. Senhores, não se assustem se os senhores pegarem um documento e encontrar erro, tá? Isso acontece nos melhores documentos, nas melhores literaturas do mundo, tá? Os senhores devem ter estudado física. Como física, a gente tem um dos elementos, né? Uma das referências é o livro do Walker. Walker é o revisor. Eu esqueci. São os 3 americanos lá. O revisor é que muda. Tá? São bíblias da física, né? Tá? Aliás, são livros que o pessoal odeia o pessoal porque quem fez porque os caras são chatos, né? São livros excelentes. Nós já encontramos na faculdade, a gente já encontrou erro nesse livro, tá? Passagem matemática errada. Então, acontece. Isso aqui acontece. Olha, centrais públicas, geração atrelada ao governo. Autoprodução, geração atrelada a outras empresas. Agora, senhores, vamos dar um pulo e vamos lá para a página 71. Aqui é a mesma coisa, só que no gráfico, né? Vamos dar um pulo e vamos lá para a página 71. 67. Então, para quem chegou mais recentemente, né? Esse aqui é o anuário de estatística, tá? Da EPE, da empresa de pesquisa energética do Brasil. Isso aqui vocês podem baixar, tá em PDF aí, os senhores baixar. Tem um anuário desde de 2020 até lá no começo. Tá? Então, página 71, olha aí. Para a gente fechar aqui a nossa parte do anuário, né? Olha lá. Intercâmbio de energia elétrica entre regiões do SIN, Sistema Integrado Nacional, em 2019, megawatt médio. Tá? Então, olha só. Você tem aqui, por exemplo, o Pará, que exporta, né? O Pará e Tocantins, que exportam para a região Centro-Oeste e Sul, ó, 2,745 gigawatt ou 2.745 megawatts em média. E também exporta para o Nordeste. O Nordeste também exporta aqui para o Centro-Oeste e Sudeste. E o Centro-Oeste e Sudeste também exporta aqui para o Sul. E o Sul exporta, né, para os nossos amigos do Paraguai, Argentina, né, e Uruguai. Tá? E aqui, ó, esses colegas em vermelho aqui, o único aqui que não está integrado no sistema é Roraima. Roraima recebe energia lá da Venezuela. Então, Venezuela já jurou que, embora estamos com crise, com problema, mas não vai faltar energia para Roraima. Tá? Roraima é o único estado que não está plenamente integrado no SIN, tá? Sistema Integrado Nacional. Tá? Então, senhores, agora eu vou mudar de mundo e vou voltar à nossa apresentação. Alguma dúvida até aqui, senhores? Algum detalhe aí? Voltamos aqui para a apresentação, né? Até aqui tudo tranquilo, professor. A primeira aula ela é mais assim ilustrativa, é mais para trazer uma ideia do aonde estamos no mundo, né? Quem somos, o que fazemos. Né? Seção History Channel aí. Então, olha lá. Transmissão de energia, né? Intercâmbio de energia entre as regiões do SIN, a gente acabou de ver lá na página 71, né? E olha lá. Para cada faixa de transmissão, existe um código que representa todo um conjunto de linhas de transmissão de mesma classe. São eles: A1,
tensão de fornecimento igual ou superior a 230 mil volts, a 230 kilovolts. Né? Então, tipicamente, nós temos linhas, né, de transmissão, redes de transmissão em 230, 345, 440, 500, 600 e 750. Tá? 600 é o linhão que vem de Itaipu para cá, né, até o interior de São Paulo, aqui, se não me engano, até Itupela, né, e é em corrente contínua. E agora tem uma linha que vem lá do norte até uma região próxima aqui, não sei se é, acho que é em Minas, 750 kV em corrente contínua também. O restante, corrente alternada. Tá? Opa! Tensão de fornecimento. Tá? A2. Essa tensão aqui é essas torres que a gente vê dentro da cidade. Tá? De 88 a 138 kV. É muito difícil você ver uma torre com essas tensões aqui dentro da cidade. Tá? Normalmente as torres que você vê nas proximidades, eu tenho uma linha que passa próximo do apartamento aqui, com 4 jogos de torres, né? 4 linhas, de 88 a 138 kV. Né? Tem uma parte de subtransmissão, né? Isso daqui, 138, 69 e 34,5 kV. E tensão de fornecimento geral para o grande cliente, né? 69 kV. Então, tem indústrias que já recebem aqui em 69 kV. 69 mil volts. A gente vai saber disso aí, mas nosso negócio não é uma tensão tão alta. Importante saber, né? Se os senhores olharem lá na pré-aula, tem um porquê. Tá? A gente já vai, durante a aula, durante o curso, a gente vai ver o porquê dessas tensões tão altas ou tão baixas. Né? Subestação de rebaixamento de tensão. Tá? Eu não estou falando de subestação elevatória, que é aquela que tem lá do lado do gerador. Então eu tenho aqui um modelo, né? Tá? Tirado lá da nossa bibliografia da subestação. Então olha lá. 1. Rede primária. A gente já vai ver um detalhezinho disso aí. 2. Cabo de aterramento, cabo guarda. Ou, né, sistema de para-raio, sistema SPDA. A gente vai ver o que é isso aí durante o curso. Tá? 3. Linhas e barramentos. Né? Essa parte aqui que conduz energia dentro aqui da subestação. 4. Para-raios. Tá? É esse cara aqui. E a gente já vai conversar sobre esse detalhe de para-raios com muita calma daqui a pouco. Tá? 5. Chave seccionadora. Tá? Bom, chaves, né? Para conexão. 6. Disjuntores. Tá? A gente já vai ver alguns detalhes sobre disjuntores. 7. Transformadores de corrente, TC. 8. Transformadores de potencial, transformadores de tensão, TP. 9. Transformador de potência, aonde é feito o rebaixamento da tensão. Né? 10. Sala de controle, está aqui a salinha. Né? 11. Grade de segurança, para ninguém ficar entrando aqui dentro. E 12. Rede secundária. Alguém vai falar, pô, professor, mas é torre, é. Tá? Eu posso estar entrando aqui com 230 kV e estar saindo aqui com 88. Posso estar entrando aqui com 88 kV e saindo aqui em 39 mil volts. Tá? 37.500 volts. Ainda é torre. Olha lá. Rede primária. Transporta energia em longas distâncias. Então são aquelas torres grandes, né, enormes, que a gente vê aí quando você pega a estrada, né, uma coisa que está mais rara, a gente pegar a estrada, né, mas as torres grandes, tá, com potencial de tensão muito elevado, um sistema muito robusto, né, e estruturalmente falando a torre, né, o nosso sistema elétrico ainda tem que ser mais malhado, mais conectado para se ter uma maior estabilidade. Né? Então, essa é a rede primária. Cabo de aterramento, guarda, tá? Também conhecido como cabo para-raios. É o cabo mais alto em qualquer estrutura elétrica que você ver. Normalmente é um cabo desencapado. Se você olhar no poste na rua, lá na ponta do poste, lá em cima, corre um cabo desencapado.
é o cabo de aterramento, é o cabo guarda, que tem função de para-raio. Ele está ali para que o raio atinja a ele e a energia seja levada para o solo e não entre no sistema de distribuição. Linhas e barramentos, ó, tá aqui, ó. Um exemplo aqui, tá? Outro aqui, ó. Isso aqui eventualmente não é cabo, é barra de cobre, tá? Por quê? Aqui dentro, como as distâncias se diminuem, se você começar a usar cabos, né, você começa a ter problema com o movimento. Então, o ideal é que você opere com material rígido. Por quê? O vento não vai conseguir chacoalhar e fazer esses cabos se aproximarem, né, esse barramento se aproximar de uma maneira tal que haja o perigo de uma faísca pular de um para o outro. Né? Lembrando, isolação média do ar. Normalmente, a gente adota aí 1000 volts por metro. Tá? Então, se você pensar num sistema de 30.000 volts, a 30 centímetros já espirra um arco, o ar já conduz. Né? Se você pensar, né, em 100.000 volts, 138.000 volts, nós já estamos falando em 1,30 m. Então, às vezes, eu tenho dois cabos que normalmente eles estão a 2,40 m um do outro. Ah, legal. Só que com o vento, né, com o balanço, eles podem chegar a uma distância menor. Dependendo da energia, pula uma faísca de um para o outro. Opa, tem um colega chegando. Mais que um, inclusive. André e Isabela, bem-vindos. Estamos em aula, ok? Então, mais um. Andresa. Mais uma colega chegou. Então, estamos vendo aí em subestação, né, na parte de rebaixamento de tensão, linhas e barramentos. Opa. Bastante gente chegando. De novo, estamos vendo aí em subestação, né, rebaixamento de tensão, linhas e barramentos. Só para ter uma ideia, né? Para-raios. Tá? E aí existe um conceito entre vamos dizer assim, o leigo e o técnico da área de elétrica, o profissional da área de elétrica. Os dois são para-raios, só que eles são diferentes. Tá? Este cara aqui, tá? É um para-raio, é um elemento que atrai a descarga elétrica para que essa descarga elétrica seja levada para o solo, seja dissipada no solo, sem que hajam maiores problemas. O cabo guarda, né, aquele cabo que a gente viu lá atrás, esse aqui, ó, quando ele chega aqui na estação elétrica, ele é aterrado. Muito bem. Porém, pode ser que uma descarga elétrica aconteça e induza uma tensão muito elevada na minha rede. Ou que, em algum ponto, eu posso ter uma falha do meu cabo guarda e uma descarga diretamente na minha rede. Essa descarga ela vai literalmente caminhar pela rede, eu tenho um pulso de tensão caminhando pela minha rede, que pode chegar na minha subestação. E aí eu tenho o quê? Eu tenho um elemento chamado para-raio. Como é que ele funciona? Ele tem aqui dentro um material, né, que até uma certa tensão, vamos pegar um exemplo de uma entrada em 138.000 volts. Tá? Então, a minha linha de energia chega na minha subestação a 138.000 volts. Eu coloco um para-raios aqui, né, um protetor aqui, para 200.000 volts. Então, a maior parte das manobras pode até dar um pequeno pico de tensão, mas normalmente não chega a 200.000 volts. Uma descarga atmosférica, um raio, passa disso facinho. O que acontece quando a tensão aqui passa acima de 200.000 volts, por exemplo, nesse caso? Né? Existem várias especificações desse elemento aqui. Ele vira um curto, ele passa a conduzir. Então, ele pega a energia que estava aqui, excedente do raio, aquela sobretensão, e tende a aterrar. Tende a eliminar aquele pulso. Principal função,
proteger a minha subestação. Tá? Aliás, os dois para-raios aqui têm a mesma função, só que um opera na linha viva, na linha quente, e o outro fica aguardando um raio atingir ele. Esse cara aqui me protege contra induções e descargas na linha, né? E esse cara aqui me protege só contra descargas atmosféricas diretamente. Tá? Então, cuidado, às vezes, se você for para um ambiente profissional de eletricidade e for trabalhar numa subestação, alguém pode falar, ó, meu, para-raio ali está com defeito. Você vai olhar, pô, mas não tem nenhum espeto aqui para cima, não, ele está falando do elemento de proteção aqui. Tá? Ou, ó, precisamos verificar o aterramento do para-raio. Tá? Muitas vezes ele não vai ver o cabo que leva esse cara até o terra, ou a estrutura, ele vai ver isso aqui, ó, a conexão daqui até o terra, que tem que ser muito boa. Né? Não adianta nada eu ter um elemento aqui que quando passa, por exemplo, como eu disse, numa linha de 138 mil volts, que quando passa de 200 mil volts ele entra em curto, se aqui eu não tiver uma conexão boa para terra. Se eu colocar um cabinho fino aqui, só que evapora e ele não adianta nada, eu vou ter outro problema. Né? Tudo isso tem norma, tem dimensionamento, tem uma série de informações e processos a serem levados em conta. Aí. Não é o nosso foco, é só para conhecer. Chave seccionadora. O que é a chave seccionadora? É um elemento que deve operar sem carga. Quem opera com carga é outro. Apenas para desconexão energética, né? Desconexão do sistema, normalmente utilizada para manutenção. Tá? Não é um elemento de manobra para alta tensão. Se você pegar um elemento desse aqui, tá? Que é robotizado, ele é operado à distância, e operar em carga com energia passando aqui na quantidade de fornecimento, isso aqui explode. Tá? Ele não é feito para operar em carga, ele é feito para apenas fazer uma desconexão quando você já não tem mais carga aqui para frente. Mesmo assim, pula a faísca. No YouTube tem um monte de vídeo de abertura dessa chave aqui pulando faíscas enormes aí. Tá? Então, são dois elementos, eles são móveis, né? São movidos aqui por um conjunto articulado de hastes, e quando um se move numa direção, o outro se move na outra. Você acaba abrindo o elo de conexão aqui, né? Vai pular uma faísca, provavelmente, mas o próprio ar extingue esse arco aí, porque é um arco de uma potência menor, e você abre o circuito. Tá? Disjuntores. Este cara aqui, ó, este disjuntor aqui é o tamanho do colega aqui da manutenção. Tá? Detalhe, isso aqui está sendo feito com tudo desligado. Tá? Ninguém sobe em cima de um elemento desse em alta tensão com ele ligado. Esse cara aqui já teria virado churrasco se isso estivesse acontecendo. Tá? Então ele foi fazer uma verificação, tem todo um procedimento de segurança. Dá para ver a faixa aqui, mas não é só a faixa. Tem todo um procedimento de desligamento e intertravamento, né, para essa pessoa vir aqui fazer a inspeção dela. Este aqui é um disjuntor. Este elemento aqui faz a operação em carga. É ele que abre o circuito quando você tem energia. Tá? Existem vários tipos. Aqui quem é da região de Santo André, aqui, próximo a Pereira Barreto, né, Mauá, tudo. Tem uma subestação aqui perto que tem um colega desse aqui, um disjuntor, mais do que um, né? Que é o arco voltaico é extinto a sopro de ar. Tá? Então eu tenho o conector interno lá se abrindo e um jato de ar violento para resfriar e eliminar o arco. Tá? Este ruído parece um tiro de canhão. Tá? Então muitas vezes você vê que dá uma piscada de energia e você ouve um pum. É um disjuntor ar comprimido que está funcionando em algum lugar ali por perto, alguma manobra que fizer. Tá? Existem disjuntores a óleo, né? Existem disjuntores a vácuo, né? Existem disjuntores a ar comprimido. Normalmente se dá o nome do disjuntor o elemento de extinção de arco. Tá? Não é o nosso foco, é só para conhecer. Tá? Tem um caso famoso de um cara que tinha uma granja, né? Tá? E montaram uma subestação do lado da granja. E a subestação tinha disjuntor a ar comprimido. Tá? E todo dia ali,
alguns dias era comum, entre 6h30, 7 horas da noite, o pessoal fazer uma manobra, né? O colega lá, o granjeiro, foi reclamar. Por quê? A galinha, normalmente, uma galinha produtora normal, bota um ovo por dia. O pessoal da granja faz o quê? Deixam a luz acesa por mais tempo, que se você deixar a luz acesa por mais tempo, ela entende que é dia e acaba botando 2. A galinha boa poedeira chega a botar 2 ovos por dia. Tá? Então ela botou o ovo dela lá às 9, 10 horas da manhã, que foi o ovo que ela gerou à noite, né? Tá claro, e ela tá gerando outro ovo. Como tá claro, daqui a pouco ela vai botar esse ovo. Ela vai botar esse ovo que hora? 10h30, 11 horas da noite. O que acontece se você der um susto na galinha às 6 horas da tarde? Ela bota o ovo, sem casca. Né? Então, foi o granjeiro reclamar lá, que esse tiro que vocês dão aí assusta as galinhas, elas estão botando tudo ovo sem casca. Eu estou perdendo o ovo. Então, curiosidades aí sobre sistemas e tipos de disjuntores, ok? Transformadores de corrente. Para que você tenha uma leitura, tá, de quanta energia está sendo fornecida e, eventualmente, se você tem algum problema, né, você tem que monitorar o quê? Corrente e tensão. Então, existem os transformadores de corrente, conhecido como TC. E em alta tensão, eles são montados aí com sistemas de isolamento. Né? Transformador de potencial, ou transformador de tensão. A mesma coisa, só que esse aqui, em vez de sentir a corrente, ele sente a tensão. Tá? Por quê? Por que existe o transformador de corrente, né? TC, e o transformador de potencial, TP, ou transformador de tensão, como queira? Porque se você precisa de informações da sua rede de alta tensão para trabalhar com elas, você não consegue levar essa alta tensão para dentro de um ambiente para os medidores. Tá? Você ia precisar de um sistema de isolamento enorme, ia ser super complicado e muito perigoso. Tá? E muito caro também, extremamente caro. Então o que você faz? Você rebaixa as tensões com transformadores de corrente de potencial. Aqui você trabalha com tensões normais, aí 120 volts, 110 volts, 127 volts. Né? Então são tensões as quais você consegue trabalhar com elas e eventualmente alimentar os seus circuitos de alimentação, de medição e também a parte de segurança, para sentir se eu não estou tendo uma sobretensão, uma sobrecorrente, uma subtensão, uma subcorrente não tem problema. Né? Uma subtensão, frequência errada, falta de sincronismo, tem uma série de coisas, uma série de sistemas de proteção. Então aqui tem um exemplo, né? Esse aqui não é para alta tensão, é para média tensão, de um transformador de potencial, tá? Transformador de tensão. Olha aqui, essa aqui é a parte de alta e a parte de baixa tensão tem um ponto de conexão aqui na caixa de conexão dele. Tá? Esse aqui já é um exemplo montado em isolador para altas tensões. Então você tem a barra que passa aqui, um enrolamento em volta e aqui uma derivação desse enrolamento onde você tem a baixa tensão. Mas tudo isso aí tem lá todo um sistema de isolamento. Alguma dúvida até aqui, senhores? Tô tranquilo, professor. Primeira aula ela é mais calma. Transformador de corrente, transformador de potencial, transformador de tensão. Transformador de potência. Esse elemento aqui, esse bichão aqui, tá? Isso aqui tem uns 3, 4 metros de altura, né? Refrigerado a óleo, tem um tubulão aqui em cima, né? Onde é um tanque de óleo, né? E pelo tamanho dos isoladores aqui, o bicho é para tensão bastante elevada. Esse cara aqui deve ser aí a entrada dele aí para mais de 130 mil volts, tá? Sistema de dissipação de calor, né? Radiador, ventilador para forçar o ar aqui para refrigerar, né? Esse cara aqui é transformador para 1 milhão de watts, né? Ou 1 milhão de volt-ampere, como queira, né? Um MVA. Esses são transformadores grandes, que normalmente, nesse caso aqui, ou entra ou sai alta tensão e vai ter uma tensão mais baixa, conexões do outro lado lá. Tá? Sala de controle,
né, onde você faz toda a manobra e todo o monitoramento da parte externa. Então você tem uma sala de controle aqui contida, né? Aqui chegam aquelas informações que eu falei lá de fora, né? Então tem uma série de tubulações, uma série de grelhas aí com as fiações que trazem a informação para cá. E grade de segurança, óbvio, né? Para ninguém entrar correndo dentro da sua subestação. Rede secundária, sua saída, né? Então essa rede pode ser uma rede que está aqui em cima, ó, tá? 13.800 volts, 13.200 volts. Né? Então, olha só que interessante. Tem uma situação aqui, tá? Aonde eu tenho uma chave seccionadora aberta, tá vendo? Está aberta aqui, ó. Não está conectada. Tá? Pode ser um sistema fusível que desarmou, pode ser uma simples chave de manobra. Dá para perceber que essa chave foi colocada depois da instalação. Por quê? O original aqui, ó, muito provavelmente é com madeira, tá vendo? Já as chaves estão numa estrutura metálica. Então, e ela não permite a continuidade, nesse caso aqui está aberta, da rede de um lado para o outro. Então eu tenho o cabo de alta tensão, a presilha, os isoladores, né, a estrutura aqui de suporte, né, a estrutura aqui de suporte não está energizada, tem os isoladores aqui, ó, tá? E se a chave tivesse fechada, eu ia poder ter corrente fluindo. Como ela está aberta, eu estou isolando um pedaço do outro aqui da minha rede, isso é comum, tá? E tem aqui a rede de baixa tensão, né, rede aí 127 e 220. Muito bem, chegou mais um colega. Tá? Então, parte da distribuição, né? Eu venho lá de 88 a 138 mil volts, a subtransmissão, né? E abaixo, normalmente, de 11,2 a 13,8 kV aqui, né? E no poste aqui eu tenho um transformador que normalmente me dá as tensões mais baixas, tipicamente para uso residencial, 127, 220, 110, 220 volts. Tá? Tem alguns lugares que trabalham com 115, 230. Então, olha lá, as tensões são ajustadas para menor perda e maior segurança. Tá? Por quê? É loucura tentar entrar com uma tensão elevada dentro de uma residência. A chance de você ter um acidente é enorme. Sem falar que o custo do sistema de isolamento para isso aqui seria um absurdo. Né? E transportar grandes quantidades de energia em tensão baixa é inviável. Tá? Olha lá. Consumo na rede por região e tensão de fornecimento em gigawatts. Vamos voltar para o anuário, lá para a página 124. Tá? Antes disso, né, já vamos dar uma olhadinha, classificação de alta tensão. Né? Nós vimos lá, né? A1, A2, A3, A3A, né? A4 para 2,3 a 25 kV, AS, tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, atendida a partir do sistema subterrâneo de distribuição faturada no grupo A, excepcionalmente. Né? Então aqui, às vezes, a empresa recebe a tensão, isso aqui é para consumidor industrial, né, a 2,3 kV. Tá? Senhores, vou mudar novamente, vamos lá para o anuário. Vocês aguardem um instante, por favor. Qual que é a página? Página 124. Só um instante. Daqui a pouquinho nós estaremos na página 124 do anuário. Então, senhores, vou trocar de marcha. Apareceu o anuário aí, senhores? Apareceu. Sim. Ótimo. Então, olha lá. Ó. Consumo na rede por região, tensão de fornecimento em gigawatts. Então, olha ali. Ó.
alta tensão, né? Parte de tensão residencial, né? E aí vai até baixa tensão. E aqui, né? Distribuição em porcentagem, lembrando que isso aqui é potência, tá? Em gigawatt, não é a tensão. Então, eu tenho lá, no Brasil como um todo, né? Qual foi a energia, né, fornecida em gigawatts, né? Então, olha, alta tensão residencial, muito pouco lugar usa, quase nada, né? E aí tem as classes de tensão, né? Fornecimento até abaixo de 13,8 kV subterrâneo e a baixa tensão, né? Então, tem aí uma quantidade razoável de energia. Isso é no Brasil, aí tem na região norte, né? No nordeste, na próxima página, sudeste, isso nos anos, né? Aqui 2015, 2019, região sul, região centro-oeste. Aí entra em consumo residencial e faixa de consumo, né? Então tem aí as faixas de consumo e quanta energia é entregue para cada uma dessas faixas aqui, né? Notem, né? 0 a 30 kWh é tarifa básica aí para população de baixíssima renda, né? Tem muito pouco. Normalmente, os consumidores normais estão aí nessas três faixas aqui, ó, de 31 a 300 kW, que você pode ver que é a maior parte da energia, né? Tem aqui uma parte ainda em 400 kW, de 301 a 400 kW de máxima, né? Tá? E aí tem condições especiais, que é consumo maior aqui de 500 a 1000 kW. Né? Então você pode ver que a grande concentração está aqui, mais especificamente aqui, ó. Dita classe média, se é que ainda existe, né? Tá aqui, ó. Isso aqui é paupérrimo, normalmente classe D e E alguma coisa da classe C. Aqui entra a classe C e B, né? Aqui uma parte da B+, né? Classe B e classe A. Não sei, não precisa dizer se quiser, mas tem alguém aqui que recebe uma conta de energia com mais de 300 kW? Provavelmente não. Tá? A não ser que tenha uma atividade extra em casa que consuma muita energia. É possível. Tá? Mas normalmente a maioria se situa nessa parte aqui. Dos 101 aos 200 kW, é o meu caso. Lutando para baixar, mas no frio não tem jeito, o chuveiro mata a gente. Então, tá? Olha aqui, ó. E aqui, né, parte de baixa renda que tem todo o subsídio aí para a parte de energia. Tá? Bom, vamos voltar lá para a aula, senhores. Um instantinho apenas. Vamos trocar de marcha novamente, ok? Mais um instante, senhores. Então, ó, vimos lá, né? Página 124. E olha aqui, ó. Classe B1, residencial e residencial de baixa renda. B2, rural, cooperativa de eletrificação rural, serviço público de irrigação. B3, demais classes de baixa tensão, né? Tá? E B4, iluminação pública. Então, essa daqui são as classes aí por tipo de atendimento que o governo opera e regula, né? Senhores, o que nós vamos ver basicamente na nossa disciplina? Vimos aqui uma ideia, né, uma interação, uma entrada do que é o sistema de eletricidade, né? Nossa próxima aula nós vamos começar a dar uma olhada em dimensionamento, né? Então nós vamos ver lá tipos de cargas,
tipos de materiais que são usados, circuitos que são usados, painéis de distribuição, plantas, né? E vamos terminar nosso curso lá na frente com conhecimento pleno para fazer instalação elétrica residencial, para dimensionar uma instalação elétrica residencial, levando tudo em consideração, né? Tomada, iluminação, tomadas especiais, tá? E ter uma boa ideia, uma ideia razoável de instalação industrial, tá? Ao pessoal de elétrica, vocês devem ter lá instalações industriais, né? Que vai ser um outro parâmetro. Ao pessoal de civil, eu creio que vocês vão parar por aqui, tá? Então vai ser, acho que a única disciplina de elétrica que o pessoal de civil tem, tá? Talvez tenha alguma coisa aí em tecnologias avançadas, onde você tem sistemas de interação de casa inteligente, vamos dizer assim, tá? Mas fora isso, acho que o pessoal de civil é a única disciplina mais profunda de elétrica que vocês vão ter. Como eu disse aqui, agora estamos todos aqui, né? Diga. Licença, desculpa. Não sei nem se cabe a você a pergunta, né? Mas você sabe se a gente vai ter algum tipo de aula prática sobre esse tema? Olha, eu creio que a nossa disciplina tem aula prática, sim, e no nosso processo de retomada, as disciplinas que têm aula prática provavelmente terão aulas práticas, tá? Então, tem todo um procedimento, um protocolo que a faculdade está se preparando lá para manter. A aula de laboratório é um pouco mais fácil, né? Creio que sim, nós vamos ter aulas de laboratório, acredito eu, que no segundo bimestre. Beleza, valeu, professor. Obrigado, Rui. Valeu, boa noite, gente. Obrigado, Andressa. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, mestre. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí.